Em 2026, Massachusetts vai votar uma lei que promete baixar o aluguel, mas que pode, na verdade, destruir o mercado imobiliário do estado. Esse projeto vai travar construções, afastar investidores, congelar aluguéis injustamente e enfraquecer toda a economia local. Se você é proprietário, inquilino ou simplesmente alguém que acredita que moradia de qualidade depende de incentivo e investimento, precisa entender o que está acontecendo. Vamos explicar como essa proposta pode transformar Massachusetts em um estado menos próspero e por que isso importa para você. A iniciativa de 2026 não é um simples ajuste. Ela cria um novo regime de controle de aluguel em Massachusetts, substituindo o capítulo 40P e tirando, na prática, o direito do proprietário de ser compensado pelo governo quando o estado impõe um teto de preço. Vamos ver como essa armadilha funciona ponto a ponto. Primeiro, o conceito de base rent fixo. O aluguel cobrado em 31 de janeiro de 2026 vira a base eterna da unidade. Tenham em mente que hoje, fevereiro de 2026, a gente nem votou ainda nessa legislação, que vai ser votada no final do ano. Então, a base inicia antes mesmo da lei ser aprovada. Isso significa que, se você estava cobrando barato para ajudar um amigo, um parente ou um inquilino antigo, nessa data, esse valor vira teto sobre o qual você só pode aplicar pequenos aumentos. Você fica preso para sempre a um preço que pode estar muito abaixo do mercado. Depois vem o limite do aumento. A lei diz que você só pode reajustar o aluguel pelo menor valor entre 5% ao ano ou a variação do CPI, o índice oficial da inflação. Só que custos de construção, manutenção, seguros e impostos têm subido 10, 15 até 20% em vários anos recentes. Na prática, o seu aluguel cresce bem menos do que os seus custos. A margem desaparece, o negócio deixa de fechar e o proprietário é empurrado para o prejuízo. Na data desse vídeo, o CPI em Massachusetts é de 1,8% e o nacional é de 2,4%. Não é claro ainda qual CPI será usado como base. De qualquer forma, nenhum deles é suficiente para cobrir o aumento dos seus custos. Outro ponto crítico é o chamado vacant control. O limite se aplica à unidade e não ao contrato. Ou seja, mesmo que o inquilino saia depois de 5, 7, 10 anos, você não pode reajustar o aluguel para o preço de mercado. O valor continua amarrado àquele base rent lá de 2026, apenas com os reajustes limitados. Você é obrigado a manter o próximo inquilino com um aluguel defasado. E pior, se você comprar uma unidade que está ocupada, você vai ter que continuar seguindo aquele base rent do aluguel que o outro proprietário estava cobrando. A proposta vem de uma ideia de proteção ao pequeno proprietário, mas a isenção seletiva é bem mais estreita do que parece. Só ficam fora do controle prédios com 4 unidades ou menos, desde que o dono more ali. Se o imóvel está em nome de uma LLC, de uma empresa, ou se você não reside naquele prédio, você cai no controle. Na prática, uma enorme parte da frota de imóveis de aluguel do estado entra na regra. E tem ainda o famoso golpe dos 10 anos. A proposta diz que novas construções ficam isentas do controle por apenas 10 anos. Assim como prédios com menos de 10 anos de idade, no momento em que a lei entra em vigor, à primeira vista, parece um incentivo. Mas nenhum investidor sério coloca milhões em um prédio residencial pensando só em 10 anos de tranquilidade, para depois ficar preso a um teto artificial de aluguel. Isso trava projetos que estão no papel hoje, porque o risco regulatório fica enorme depois desse prazo. Somando tudo, você tem um sistema em que o aluguel fica congelado em uma base histórica. Cresce menos que os custos reais, não pode ser ajustado nem quando o inquilino troca. Quase todo mundo cai no controle. E a única vantagem para novas construções dura só uma década. Esse é o tipo de regra que espanta capital, mata reformas e reduz a oferta de moradias, justamente quando o Estado mais precisa construir. Essa proposta de rent control em Massachusetts é, na prática, uma das mais rígidas já desenhadas nos Estados Unidos. Em cidades como São Francisco, Nova York e São Paulo, os modelos de controle geralmente permitem algum ajuste maior na mudança do inquilino, oferecem isenções mais longas para novos prédios ou têm regras menos duras para a parte do inventário. E mesmo assim, já produziram efeitos negativos importantes, como queda na oferta, fuga de investimento, deterioração de imóveis e distorções no acesso à moradia. Ou seja,
mesmo versões mais leves de controle, já causaram estragos. E essa proposta de Massachusetts é ainda mais pesada. No vídeo, mais adiante, vamos mostrar em detalhes o que aconteceu nessas cidades e o que isso sinaliza para o futuro do estado. Aqui está o ponto que ninguém te conta. As pessoas não vão mais reformar as unidades, porque um proprietário gastaria 50 ou 100 mil dólares para renovar cozinha, colocar pisos novos e modernizar um apartamento, se ele não pode cobrar o aluguel de acordo com a unidade renovada. Pela nova lei, mesmo que você transforme um apartamento detonado em uma unidade de luxo, você continua preso ao aluguel do controle baseado no valor de janeiro de 2026. O resultado é óbvio. Os landlords vão fazer apenas o mínimo do mínimo para manter o prédio em pé. A qualidade da moradia em Massachusetts vai despencar. E quem sofre é o inquilino, que vive em um lugar cada vez pior. Boston viveu isso de 1970 até 1994. A cidade estava sob controle de aluguel e, por isso, não se desenvolvia como as demais capitais americanas. O investimento externo era zero. Em 1994, o povo de Massachusetts disse chega em um referendo estadual. Quando o controle caiu em 1994, os valores das propriedades em Cambridge subiram mais de 1,8 bilhão de dólares em uma década. Não apenas para os donos, mas também a arrecadação para o Estado. O fim do controle gerou receita para as escolas, infraestrutura e segurança. Ou seja, livre mercado fortaleceu toda a comunidade. O problema é que, olhando para essa nova proposta de 2026, parece que Boston não aprendeu a lição da própria história e está prestes a repetir exatamente o erro que o estado já teve coragem de corrigir lá atrás. O que essa iniciativa quer fazer em Massachusetts não é novo, outros lugares já tentaram e o resultado foi péssimo. Vamos ver 3 exemplos bem claros. Em São Francisco, um estudo de Stanford analisou a expansão do controle de aluguel em 1994. Eles descobriram que os proprietários das unidades afetadas reagiram vendendo para ocupação própria ou convertendo para outros usos, reduzindo a oferta de moradias de aluguel em cerca de 15%. Com menos unidades disponíveis, o efeito no resto da cidade foi o oposto do prometido. Os aluguéis, na média, subiram algo como 5% a mais do que subiriam sem o controle. Ou seja, quem já estava protegido até conseguiu um alívio no curto prazo. Mas quem procurava um novo lugar para morar passou a pagar mais caro em uma cidade ainda mais exclusiva. Em St. Paul, em 2021, os eleitores aprovaram um controle rígido de aluguel com limite de 3% ao ano e poucas exceções. O impacto foi quase instantâneo. As permissões para a construção de novos prédios de apartamentos despencaram em torno de 80%, enquanto, na vizinha, Minneapolis, sem esse tipo de controle pesado, as licenças continuaram subindo. Com a fuga de investidores, estudos e relatos de mercado apontam quedas relevantes no valor dos imóveis multifamiliares em São Paulo, na casa de um dígito alto, algo em torno de mais de 10%. Dependendo da fonte e do período analisado. Menos construção hoje significa menos oferta e mais pressão do preço de amanhã. Exatamente o contrário do que o discurso do controle promete. E talvez o exemplo mais famoso seja Nova York, onde décadas de controle rígido criaram um sistema cheio de distorções. Há prédios com unidades antigas tão baratas que ninguém larga o contrato, mesmo quando o apartamento não atende mais a necessidade da família. Isso prende pessoas em imóveis que não fazem mais sentido e bloqueia o acesso de jovens e novas famílias a essas unidades. Ao mesmo tempo, muitos proprietários deixam apartamentos vazios ou mal conservados, porque a lei dificulta recuperar o investimento em reformas, gerando prédios degradados, mercado paralelo de luvas e uma sensação permanente de escassez. O recado dessas cidades é muito claro. Quando o governo tenta controlar preço na canetada, a consequência é sempre a mesma. Menos oferta, mais distorção e, no longo prazo, aluguel mais caro para quem está fora do círculo de protegidos. Sem obras e reformas, não é só o investidor que perde. São trabalhadores da construção civil, manutenção e serviços que ficam sem emprego. Menos reformas significam menos consumo, menos impostos, menos dinheiro circulando em Massachusetts. Isso gera um efeito cascata de desemprego na economia local. O governo quer limitar quanto você pode cobrar, mas não impõe limites sobre quanto ele mesmo aumenta suas taxas. Property tax, seguros e tarifas públicas sobem todo ano, bem acima de 5%. É fácil vender o controle de aluguel como uma solução social, mas na prática ele transfere o custo de uma má gestão e da falta de moradias novas para quem investe no estado. O problema
de moradia em Massachusetts é, antes de tudo, uma questão de economia básica. Pouco inventário, muita demanda. Não é coincidência que os preços disparem em um estado onde construir é caro, demorado e cheio de entraves. A legislação de ADU, que entrou em vigor em 5 de fevereiro de 2025, veio com o discurso de destravar a oferta, permitir unidades acessórias e aumentar o estoque de moradias. Mas um ano depois, é cedo demais para ver qualquer impacto real. E na prática, muitas prefeituras continuam dificultando o processo, atrasando e complicando a emissão de permits, mesmo para quem está seguindo exatamente o que a lei prometia simplificar. Some a isso as regulamentações de construção cada vez mais pesadas, códigos de energia mais rígidos do que em praticamente qualquer outro estado e um custo de energia e gás que assusta qualquer um que realmente mora aqui. Tudo isso aumenta o custo final de cada unidade nova e torna Massachusetts um lugar pouco atrativo para investir em construir. Quando você pega um ambiente que já é caro, regulado e lento e ainda adiciona um rent control rígido por cima, você manda um recado claro para o capital: vá construir em outro lugar. O resultado não é apenas menos projetos no papel, é menos emprego, menos investimento, menos renovação do estoque e, no médio prazo, um problema econômico gigante, que vai muito além de um aluguel mais barato na teoria. Para quem investe em imóveis em Massachusetts, essa proposta cria um cenário de decisão difícil, mas inevitável. Basicamente, hoje, existem duas grandes estratégias possíveis. A primeira é vender agora e realocar capital para estados com menos regulamentação e mais previsibilidade. Em um ambiente onde o custo de construir já é alto, a burocracia é pesada e há risco concreto de um rent control rígido, faz sentido para muitos investidores realizarem lucro e migrar para mercados mais amigáveis ao capital produtivo. A segunda é apostar que essa legislação não vai passar e usar o período até o final de 2026 para expandir o seu portfólio em Massachusetts, comprando e desenvolvendo enquanto ainda há espaço para retorno. Mas aqui está o ponto: essa estratégia vem com um risco enorme. Se a bill for aprovada, você terá um portfólio maior, operando sobre regras muito mais duras de controle de aluguel, e em um cenário extremo, pode acabar tendo que liquidar ativos em um mercado já afetado por fuga de investidores e queda de valor. Em outras palavras, não existe a opção sem risco. Ou você reduz a exposição agora e busca segurança em outros estados, ou aumenta a aposta aqui, acreditando que a proposta será derrotada, sabendo que, se você errar esse cálculo, vai carregar um estoque maior de imóveis, justamente no pior ambiente regulatório que Massachusetts já viu. Obviamente, existe ainda a opção de não fazer nada e apenas esperar e ver o que vai acontecer. Eu prefiro tomar uma opção estratégica do que ser levado pela maré. No fim das contas, essa iniciativa não é sobre pagar um aluguel um pouco mais barato hoje. Ela é sobre toda a economia de Massachusetts. Sobre quantos prédios vamos construir, quantos empregos na construção civil, na manutenção e nos serviços vão existir e sobre quanto investimento ainda vai entrar nesse estado. Onde o controle de aluguel foi testado, vimos menos oferta, menos investimento, imóveis mais velhos e até mais desemprego, especialmente em setores ligados à habitação. Se você quer um Massachusetts com mais oportunidades, mais trabalho e mais moradia de qualidade, essa proposta não é a solução. É o problema. Em 2026, não escolha apenas um aluguel mais barato, na teoria. Escolha proteger a nossa economia, nossos empregos e o futuro das cidades onde a gente vive. Vote não para essa proposta.